monitoramento e acompanhamento das metas do Plano Estadual de Educação. Essa primeira reunião aconteceu no dia 24, com a presença da Vanessa, de Todos pela Educação, a minha presença também de Todos pela Educação, da Marilena, secretária do Fórum, da Genin, da Sareg, do Cauê, da EFAP, que hoje não está presente, da Fabiana, da Fundação Carlos Chagas, e do Jacinto, da SEC. Bom, primeiro contextualizando, o regimento interno do Fórum fala no seu artigo 2º, inciso 9, que é função do Fórum elaborar a proposta do Plano Estadual de Educação e acompanhar e avaliar a implementação desse fórum. No artigo 17, fala que tem que desenvolver metodologias e estratégias para a organização das conferências estaduais, municipais e intermunicipais de educação e também para fazer o acompanhamento dos planos nacional, estadual e municipal de educação. Bom, o acompanhamento das metas e das estratégias do Plano Estadual de Educação, segundo consta no próprio projeto de lei que está na LESP, é incumbência de 5 entidades, como já foi dito no começo dessa reunião. O Fórum Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a ALESP e a Undime, representando os municípios do Estado. E aí, com base nessa conjuntura, o nosso grupo, nossa comissão, a gente elaborou uma proposta de plano de trabalho. Essa proposta tem um momento zero, uma base. Então, mas mesmo no administrador não dá. Beleza, eu facilito essa coisa. Pode ser que Jacinto ou Caroço. Jacinto. Ele está com essa doença. Bom, eu já passei por isso, né? Agora, deu a proposta de plano de trabalho. Momento zero, que é a aprovação do Plano Estadual de Educação. Sem Plano Estadual de Educação, a gente não consegue acompanhar nada, porque não tem, efetivamente, não tem nada. A primeira atividade, então, que a gente fica com a proposta de plano de trabalho, é a definição dos indicadores para acompanhamento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Isso poderia ser feito, primeiro, aproveitando a estrutura de cálculo do observatório do PNE, e do Todos pela Educação, estrutura detalhada e das metas e estratégias do Plano Nacional. Outra forma, incorporando a estrutura de cálculo, é utilizar a base de dados dos relatórios municipais periódicos de educação que vão ser realizados com base nos planos municipais de educação. E também, nessa definição, seria necessário fazer a articulação da LESP, da SEAD, da Secretaria Estadual de Educação e da Undime para a criação de indicadores oficiais de monitoramento das metas estratégicas. Vai fazendo as observações conforme você vai apresentando, ou a gente observa depois que você apresentar? Por mim pode ser. Pode ser não. Pode fazer destaque. Então, vou fazer destaque aí nessa primeira atividade, tá? Aí você continua. Continua depois. A segunda atividade seria a identificação dos atores com maior responsabilidade no cumprimento de cada meta e estratégia do Plano Estadual de Educação. Por exemplo, no caso da educação profissional, o ator com maior responsabilidade no aumento das matrículas seria o Centro Paula Souza. A terceira atividade é a elaboração de uma linha de base do Plano de Educação Paulista. Uma linha de base da própria educação paulista no Estado. Seria um trabalho conjunto do Fórum, do Conselho, da Secretaria, da LESP e da Undime, apoiado nos dados já existentes no Observatório do PNE e já existentes também na Fundação SEAD, e com desagregações que permitiriam traçar os caminhos e esforços necessários para o cumprimento do Plano Estadual de Educação. Essa linha de base
o INEP fez uma linha de base da educação nacional, então seria seguindo uma mesma metodologia. A quarta atividade seria o estabelecimento de instrumentos de monitoramento. Primeiro, o monitoramento contínuo, seria um portal organizado pela CIMA, com indicadores de acompanhamento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Indicadores esses que a gente já teria definido como os indicadores oficiais, né, para acompanhamento e monitoramento. Além disso, seriam relatórios bienais, relatórios esses técnicos e relatórios dirigidos. Esses dirigidos seriam relatórios temáticos. Eles seriam produzidos a partir dos dados coletados em fontes oficiais e seriam relatórios redigidos conjuntamente pelo Fórum, pelo Conselho, pela Secretaria, pela Unesp, pela Undime. E seriam destinados a orientar a atuação de cada um dos atores que a gente identificou como mais responsabilizados por cada meta do Plano Estadual de Educação. Porque ele está aqui no quarto. Por fim, a quinta atividade seria a organização de reuniões bienais de balanço do Plano Estadual de Educação. Nessas reuniões seriam feitas as apreciações das conclusões dos relatórios bienais, portanto, relatórios técnicos e relatórios temáticos, e a discussão de políticas públicas necessárias para garantir o cumprimento do Plano Estadual de Educação. É isso, obrigado. Primeiro destaque, professor Vinícius. Ali na primeira ação. Volta lá. Como ele destaca, você coloca que ele está destacando, a gente poderia Tem uma outra ferramenta também que não está inclusa aí aproveitando a estrutura do Observatório do PNE, do Observatório da Educação, tem um outro site que ele é muito importante estar aí também, que é aquele de olho nos planos. Então ele tem um mapa, ele tem uma análise de todos os planos municipais de educação, acho que deveria ser incluído junto com esses dois outros que estão sendo sugeridos aí. Todos a favor da sugestão do professor Vinícius? De olho nos planos. E colocamos as fontes também. As fontes seriam importantes, né? De nós colocarmos colocou a estrutura de cálculo, mas as fontes a gente não Sim. destacou. É que o observatório do PNE ele não traz nenhuma informação nova, né? Ele Sim, calcula tem a partir de as fontes e a estrutura de cálculo. Perfeito. Pode ser assim? Segundo destaque, professor. Segundo destaque era o vácuo, né? Aí a gente tem os relatórios bienais, né? E aí as fontes oficiais estão regidas conjuntamente, né? Pelo Fórum Estadual, pela SESC, pela Secretaria Estadual, pela Unesp, pela Undime, né? É mais ou menos a estrutura da instância especial, né? Na instância especial, a nossa experiência com a instância especial não foi muito boa, né? Eu acho que aí a gente deveria observar esses relatórios e verificar. Eu acho que ele tem que ser feito pelo Fórum Estadual de Educação com um convidado, talvez de cada coisa. Então a gente vai criar uma nova instância especial para produzir relatório. Pode ser que o relatório não saia conforme a gente acha que deve sair. Ou como o plano estadual não saiu do jeito que a gente achava que devia sair. Então eu acho importante nesses relatórios gerais que tenha expresso a opinião do Fórum Estadual de São Paulo. E com a contribuição desses outros órgãos aí que estão citados, que alguns deles estão aqui dentro também, a Unesp está aqui dentro, a Undime está aqui dentro, a Secretaria Estadual de Educação está aqui dentro, né? Então agora criar uma nova instância especial para produzir relatório, eu acho perigoso, porque a gente já teve uma experiência ruim com a instância especial, que tinha exatamente essa estrutura. Era isso. Bom, pela inscrição, professora Marilena. Então, isso é o seguinte, uma das coisas que a gente discutiu no outro dia no fórum e também nesse grupo de trabalho é o seguinte, que vamos dizer assim, essa estrutura
que vai estar no plano de monitoramento é muito diferente do que a estrutura da resolução de especial. Estamos falando de uma lei, e o que falta depois? Evidentemente, a regulamentação dessa lei, né? E que tanto o fórum como nenhuma dessas partes tem precedência sobre a outra, tá certo? Então, e que nós estamos sempre buscando trabalhar como fórum, assim como a secretaria tem que pensar desse jeito, assim como o conselho, de uma forma paritária. Quer dizer, não é uma questão do tipo, tem que respeitar ou como é que você falou sobre o fórum? Você falou no final. Não tem. Uma coisa é o seguinte, aqui dentro dessa instância, sim, resolvido. Agora, aquilo que o fórum encaminha para dentro desse conjunto, ele é igual, ele não precisa pedir licença para entrar, entendeu? Ele não precisa pedir a palavra. E essa regulamentação do funcionamento disso é a coisa que eu diria mais importante que nós temos que lidar, que é no item 2, que o Caio falou, que é a questão de quem é responsável por quê. Quando você Além for de falar, quem é eu ponho a boca responsável, para gravar um pouco. no caso, Você o me cumprimento das metas, eu até ia pedir uma sobre parte para dizer exatamente isso. Também como que vai ser o fluxo de trabalho desse vamos dizer assim, desse grupo responsável pelo monitoramento, que faz parte dessas instâncias. Como vai funcionar isso? Eu vou falar na sequência Quem agora. é que fala, onde fala, como fala, entendeu? Como sistematiza, como faz o encaminhamento para a política. Então, isso tudo tem que ter uma espécie de regulamento. Isso não está feito. Nós temos que trabalhar junto com a secretaria, com o conselho. Eu não sei se da Alessio a gente acredita que possa vir, não sei se o deputado, mas talvez um representante, e dar um giro, para a gente fechar um regulamento que não vai funcionar, porque senão fica uma coisa de quebra de braço e não é uma quebra de braço. Isso é um grupo quase que é um grupo permanente que tem que fazer o monitoramento das metas, e cobrar, entendeu? Cobrar no sentido de fazer com que aconteça. Não sei se eu estou claro para você. Professor Jacinto Nasa. Posso só fazer uma explicação? Zoeiro, isso é de novo. E em relação ao que a Marilena colocou, primeiro. a nossa proposta está em acordo com o artigo 6º do projeto de lei. Que aliás estava no projeto do plano do fórum. Esse artigo aí É do fórum. é um artigo que está no nosso projeto do plano estadual. E o governo simplesmente incorporou. É o próprio artigo. É o próprio Que artigo. seriam 5 elementos que trabalhariam conjuntamente. Então, nessa linha que acabou sendo. Vocês podem ver, você é cópia do que está no PL? Não. Tá, porque eu até gostaria de ver no PL qual é a ordem desses fatores aí. Porque correto, como não tem precedência, deveria ser em ordem alfabética, né? Tá certo? Se fosse o caso. Não tem ordem alfabética? Eu até vou verificar depois no PL como está. Porque não é precedência, não é que o fórum vem antes, a secretaria antes. Não, é um comitê sem autoridade superior. Porque senão nunca vai dar certo. Certo, Não, verdade. Terminou a parte? Agora o Jacinto É primeiro. que o Paulo pediu uma parte para Terminou mim. a parte. tudo bem. Não, na verdade, uma coisa, outra coisa. Veja aí, Fórum Estadual e Conselho Estadual, organicamente, estão na estrutura da Secretaria, mas são independentes, tanto é que aparece a Secretaria do lado também. Está claro? São instâncias independentes, embora no organograma da pasta faz parte, tanto o Conselho como o Fórum, mas são instâncias e não tem nada a ver com aquela comissão especial. Não tem Logo nada. em seguida. Esquece aquilo, porque aquilo foi o momento. Jacinto. Isso fica contemplado na intervenção feita no esclarecimento do Caio. A sua intervenção que você pediu era isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Eu faço. Você se inscreve, mas é o início agora. Professor, Você se sentiu contemplado, Jacinto? Eu acho que aí a gente precisaria detalhar, né, para ver exatamente, porque senão a gente acaba assinando às vezes um relatório, o fórum não está de acordo. Aí vai criar aquela cisma de novo, isso que eu foi digo, assim tem que- no plano estadual. Tá,
Você que é o fotógrafo especial, eu sou só uma coadjuvante. Por maioria publicando um documento que não estava conforme o que a gente queria. Por isso que a gente protocolou o nosso plano estadual também de educação. Então eu estou com medo que isso aconteça também em algum desses relatórios de acompanhamento. Né? Ser publicado um relatório de acompanhamento com o nome do Fórum Estadual de São Paulo, sem o Fórum Estadual de São Paulo, na sua maioria, concordar com o que está sendo publicado. Né? Eu acho que aí a gente precisa tomar cuidado, porque são posicionamentos do Fórum Estadual que representam a sociedade civil, né? E que é o único órgão aí que está representando a sociedade civil. Né? Então a gente tem a Secretaria Estadual de Educação, tem o Conselho Estadual de Educação, que é do governo do Estado, porque ele não tem eleição direta para escolha, né? Então ele é da Secretaria Estadual de Educação, então são dois da Secretaria Estadual. A gente tem a Assembleia Legislativa, que a gente sabe a composição hoje, que é ligada ao governo estadual, e a gente tem a Undime e o Fórum Estadual. Então tem um representante, vamos dizer, da sociedade civil hoje para fazer essa crítica. Então, lógico que se for paritário, a opinião do Fórum Estadual de Educação vai pesar muito pouco, apesar do Fórum Estadual de Educação ser muito mais significativo, eu acho, do que essas instâncias para análise do plano. Então a gente tem aqui muitas entidades, né? Inclusive é um que está aqui dentro, tem representante da Alessia que está aqui dentro do Fórum Estadual de Educação, e tem o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria Estadual, então está todo mundo aqui dentro. Né? Então a gente é uma instância talvez maior. Eu não sei se deveria ser paritário, um de cada um. Eu acho que deveria ser metade dos membros do Fórum Estadual de Educação e a outra metade da Secretaria Estadual, do Conselho Estadual, da Assembleia e da União. Está contando aí que a gente vai ter representação dobrada, porque a ALERT tem representante no Fórum Estadual e vai ter lá na comissão. A Undime tem no Fórum Estadual, vai ter na comissão. Né? Então aí eu acho que a gente precisa pensar essa matemática da representação para a gente acabar não assinando lá na frente um acompanhamento ou um parecer que a gente não concorda. Essa é a minha observação. Posso só responder a questão? Então, uma parte? É só responder. Porque é o seguinte, os indicadores, eles vão estar estritamente relacionados às metas do plano. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente vai discordar ou não daquilo que vai ser publicado. O relatório, ele não vai fugir disso. A gente tem as metas do plano, e a gente tem os indicadores que nós vamos ver aqui para ver se o plano está sendo cumprido. O plano é cumprido ao longo desse período de vigência. O plano esse é o propósito. A gente pode sentar, depois discutir os indicadores, olhar indicador por indicador, verificar se isso contempla, se isso daí nos possibilita monitorar o plano e isso. Entendeu? Então, aí, essa questão, eu acho que de quem participa ou não desse comitê, porque a nossa preocupação também é o seguinte: o que faremos com esses dados? Quem é responsável por olhar isso, implementar esse plano, implementar uma política de educação com base nesses dados que são divulgados? Então, essa é uma preocupação